Após o empate contra a equipe do Bragantino, o técnico Mano Menezes pediu mais apoio do torcedor. Defendeu Edenilson, que chegou a ser ofendido a partir do apito final do árbitro pelos torcedores que estiveram presentes no Beira-Rio, e falou sobre o desempenho da equipe, tentando colocar um pouco de calma depois do resultado ruim dentro do Beira-Rio. Mercado fica de fora do próximo sábado na partida contra a equipe do Santos por um cartão amarelo bobo e dará lugar a Moledo possivelmente neste fim de semana. Alguns jogadores retornarão a estar à disposição de Mano Menezes para a partida deste sábado. O vestiário teve ainda palavras de Kehler, Alemão, jogadores que tiveram boas atuações no decorrer do jogo. Esse é o Diário do Inter KTO, de quarta-feira, 28 de setembro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional ao longo dessa quarta-feira. Obviamente que o mais importante foi o empate em casa com a equipe do Red Bull Bragantino. Um empate que não foi uma boa atuação, não foi um bom resultado, somado ao resultado paralelo do empate do Palmeiras, aliás, da vitória do Palmeiras sobre a equipe do Atlético Mineiro, um resultado que praticamente afasta qualquer possibilidade de chance de título do Internacional no Campeonato Brasileiro. Eu fiz um resumo da partida, uma análise sobre quem jogou bem, quem jogou mal, de dentro ainda do gramado do estádio Beira-Rio. Aqui, clica e assiste. Foi um jogo bem problemático do Internacional, onde faltou muita coisa. Em especial, o ambiente dentro de campo me chamou a atenção, o ambiente da arquibancada me chamou a atenção, e eu relatei tudo isso aqui. Senhores, vou começar a repercussão do empate colorado com a fala do técnico Mano Menezes. Eu destaquei uma fala dele que eu achei muito interessante, onde o Mano pede mais apoio. É verdade que o Mano se utilizou de palavras que deixaram esse pedido de apoio nas entrelinhas. Esse recado do Mano para a torcida ficou nas entrelinhas. Ele disse que em jogos decisivos é necessário ter todo o apoio do mundo. E mais, quando os adversários nos veem mais unidos, eles nos respeitam mais. Em outras palavras, o Mano quis dizer que, cara, o fato do Beira-Rio, em algum momento, não jogar a favor do Internacional, do ambiente de vaia, do ambiente que não era um ambiente de um jogo decisivo, fez também com que o Bragantino não respeitasse tanto assim o Internacional. E esse foi um dos elementos colocados pelo Mano Menezes na entrevista coletiva pós-jogo. Ele, a todo o momento, defendeu Edenilson, algo que foi a aposta dele para essa partida. Ele começou jogando com Edenilson, começou com o Maurício no banco de reservas e em todo momento defendeu o Edenilson. Disse que o Inter não pode se desfazer deste jogador, disse que o Edenilson, apesar de querer sair, não tem o seu futuro definido, porque isso depende de outras circunstâncias e que enquanto ele estiver aqui, ele precisa ser utilizado, porque é um jogador de seleção brasileira, um jogador de alto nível, e que ele, Mano Menezes, não vai se desfazer desse jogador. Muita defesa ao Edenilson na entrevista coletiva do Mano Menezes, o que de alguma forma é até natural. Mas aí eu vou ter que dizer para vocês, o ambiente do Edenilson no Beira-Rio, ele mais uma vez ficou insustentável. O jogador foi vaiado durante o jogo em vários momentos, e eu não acho que o Edenilson tenha sido o pior jogador do Inter em campo, tá? Em lances normais que o Edenilson errava, como por exemplo uma bola que veio de longe, ele tentou pegar de primeira, um chute que ele arriscou e que é normal errar aquele lance, ele pegou mal na bola e, cara, o Beira-Rio veio abaixo. É um clima que é muito insustentável para o jogador. O árbitro apitou o fim do jogo, o estádio inteiro começou a cantar: "Ei, Edenilson, vai tomar de cru". Cara, mas espera aí, foi 0-0 e o Edenilson não comprometeu, não teve nada demais. Por que tanta essa revolta com o Edenilson? É obviamente que é uma situação que vem de um acúmulo já de situações. O torcedor não é por causa do jogo contra o Bragantino que hostilizou o Edenilson nessa partida e tá
enfim, com pouquíssima paciência com esse jogador, o que traz esse clima de insustentabilidade para a permanência do Edenilson. Cada vez mais se desenha a saída do Edenilson e acredito que o jogo contra o Red Bull Bragantino tenha sido de fato um capítulo importante dessa novela que a gente está contando há algum tempo. A gente teve também, na saída da zona mista, alguns personagens importantes da partida conversando. O Alemão, por exemplo, falou, analisou o empate, falou sobre a chance que foi desperdiçada de manter a pontuação, pelo menos de diferença do Palmeiras. O Inter perde, inclusive, a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O discurso dos jogadores é aquele de seguir tentando, de seguir na luta enquanto pode, mas já se admite que está bem complicado de alcançar o Palmeiras neste momento. E o Kehler, para mim, foi um dos destaques na zona mista do estádio Beira-Rio. O Kehler fez o seu segundo jogo consecutivo, tá? Ainda em razão do Daniel ter tido aquele problema no olho. O Daniel vai ser reanalisado, reobservado ao longo dos próximos dias, mas o Kehler deixou claro que tá na briga, que tá querendo uma vaga no time titular. Ele teve uma atuação muito segura durante o jogo, fez intervenções importantíssimas, fez alguns milagres, inclusive, durante o jogo. E tem um detalhe, o Kehler nessa partida contra o Bragantino, ele teve o seu retorno como profissional ao estádio Beira-Rio. O último jogo que ele tinha jogado no Beira-Rio, no time principal, foi lá no Gauchão de 2017, vocês lembram? Quando o Kehler jogou a final? Pois é, aquele tinha sido o último jogo do Kehler com a camisa profissional do Internacional no Beira-Rio. E hoje, nessa quarta-feira, fez um grande jogo diante do Bragantino. Ele foi muito perguntado sobre o que falam para ele da possibilidade de ele se tornar o titular. Ele disse que não conversam nada com ele e que é jogo a jogo, é dia a dia. Sábado, se for Kehler ainda por lesão, já dá para a gente começar a entender que o Kehler pode ser o goleiro titular. Obviamente, se ele tiver uma boa atuação. Eu não acho que o Daniel vá voltar nesse momento do Kehler, que é um bom momento. Não é um momento espetacular, mas é um bom momento do goleiro colorado que jogou nos últimos 2 jogos e pela primeira vez está tendo essa sequência no time do Internacional. Algumas informações importantes sobre o jogo do próximo sábado, tá? Mercado levou o cartão amarelo, terceiro dele, tá suspenso. E foi um cartão amarelo bem bobo, tá? O Mercado foi para cima do árbitro depois que o jogo acabou, reclamou de alguma coisa e o árbitro, deu o cartão amarelo. Não entendi o porquê o Mercado levou aquele cartão amarelo, mas está fora do jogo contra o Santos, deve jogar o Rodrigo Moledo. Atenção para os retornos de Bustos e Johnny, que estão confirmados, vão voltar para o time no sábado. O Edenilson, inclusive, deve voltar para o banco de reservas. E o Wanderson será reobservado, reanalisado. É uma tendência que o Wanderson esteja de volta no time titular, mas a gente vai observar ao longo dos próximos dias reapresentação nessa quinta-feira à tarde. Para fechar, vamos falar de KTO, senhores. Eu apostei na vitória do Internacional, eu não me dei bem. Inclusive o pessoal da KTO colocou uma free bet lá pra gente e eu tentei fazer uma combinada de vitória do Internacional, empate ou vitória do Galo. Não deu nenhum dos dois, mas tentei jogar no otimismo, não deu certo. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Não aposta sempre com o coração que nem eu hoje, que às vezes não dá certo, usa um pouquinho a cabeça. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!